muito feliz de ver, tá lotado. Só lamento ter gente que está em pé, mas eu agradeço a presença de todos e agradeço o convite do Sindicato dos Servidores. Diante do que aconteceu, eu acho que um momento como esse é fundamental. Provavelmente nessa plateia, a gente tem alguém que está com algum sofrimento psíquico importante e certamente deve ter alguém aqui que já pensou em suicídio. Então, é importante hoje a gente não ter medo de falar sobre isso. Eu vou me colocar à disposição ao final para a gente conversar um pouquinho. Quem quiser tirar dúvidas, anota aí, a gente conversa no final. E o objetivo maior é que a gente conheça para que a gente possa prevenir. Porque o suicídio é um fenômeno global. Ele não é do nosso país, não é do nosso estado. Ele está presente em todas as sociedades e na história da humanidade desde sempre, né? Então, faz parte da natureza humana. Vamos lá. Esse ator, eu fiz questão de começar com o slide dele, porque todo mundo pensa que depressão é de quem é frágil, né? E as pessoas esquecem que uma pessoa que é altamente produtiva, né, que tem uma vitalidade incrível, ela possa estar passando por um sofrimento silenciosamente e que ela chega a se enforcar. No Google tem as imagens dele quando o corpo foi encontrado. Eu não achei adequado trazer e colocar, porque eu acho que é muito forte, né? E a gente está aqui principalmente por uma questão de promoção de vida. Tem uma matéria recente do Correio Brasiliense que eu trouxe de propósito para a gente conversar, para a gente falar sobre quão disseminado é o suicídio, né? A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídios. A gente tem 800 mil suicídios por ano, né, e 470 mil homicídios. São mortes prematuras que poderiam ser evitadas porque é possível preveni-las. E não faltam ferramentas para isso. E está presente em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Alguém conhece? Alguém sabe quem é? Foi esse ano que ele se matou, eu acho que foi em junho. Eu acho que ele estava na França, ele é um chefe de cozinha, que ele vivia o mundo inteiro viajando e cozinhando e tinha um programa de televisão, né? E ainda na matéria do Correio Brasiliense, ele coloca a seguinte informação: uma revisão de casos conduzidos pela Organização Mundial da Saúde, com esse número de suicídios, ele mostrou que 35,8% das vítimas tinham transtorno de humor. Ou seja, tinham uma depressão, ou eram bipolares, ou estavam com alguma alteração de humor, tipo disforia, ou até mesmo uma distimia. 22,4% eram dependentes químicos. Então, a importância da gente verificar a presença do uso, principalmente do álcool, que é uma droga lícita e de inocente não tem nada, né? Culturalmente, as crianças elas são estimuladas. Inclusive, a gente escuta várias vezes: você não é homem não vai beber não, isso aos 12 anos de idade. E que vai ter repercussões nessa parte do humor e que pode levar à depressão. Alguém conhece? Esse ator era o ator do Glee. Ele também se matou esse ano, se eu não me engano, também foi enforcado. E ele estava respondendo a um processo. Na época que eu acho que era por pedofilia, ele simplesmente tinha que se declarar culpado para não pegar a pena máxima. É mais ou menos esse o contexto. E aí ele foi até uma árvore e se matou. Muitos pensam, essa fala aqui é uma fala de uma psicóloga dessa reportagem do Correio Brasiliense. Muitos pensam erroneamente que é melhor evitar falar do assunto, quando na verdade promover espaços para discussões e desmistificação de problemas mentais é algo muito importante e necessário, tendo em vista os modos de vida contemporâneos quase sempre centrados na solidão
nas distrações digitais, no individualismo e na competitividade exacerbada. Essa fala da colega psicóloga, ela foi duramente criticada por um internauta. Se vocês entrarem no site do Correio Brasileiro, vocês vão ver. Ele achou que tudo que ela colocou não tem sentido. Eu, como psiquiatra, para mim isso aqui tudo tem sentido. Solidão, a questão das distrações digitais, as pessoas elas estão abrindo mão do contato olho no olho e estão tentando fazer tudo por rede social. E essa competitividade exacerbada, que às vezes é tão desnecessária. Quantas pessoas já atingiram profissionalmente um patamar para lá de satisfatório e ficam buscando outras atividades, né? Então eu trouxe porque a gente não pode falar de suicídio sem falar de depressão. E a gente não vai poder falar de depressão sem falar de tratamento medicamentoso. Só dizendo, eu não tenho nenhum patrocínio da indústria farmacêutica. Mas antes de ser psiquiatra, eu sou médico. Então, assim, a gente começa a estudar o biológico e a gente sabe que um cérebro que está em depressão, ele não está funcionando quimicamente bem. E ele precisa de medicação. Certamente. E eu já tive de ver muita gente sair de depressão grave com medicação. Então, eu estou colocando isso porque falar sobre isso é falar também sobre estigma. Sempre que tem alguém deprimido, ou que está tomando um antidepressivo, ou que está tomando um antipsicótico, ou que está tomando um benzodiazepínico, as pessoas elas criticam, elas julgam, né? Ninguém nunca pensa que poderia ser um filho, ninguém nunca pensa que poderia ser um irmão, né? E as pessoas simplesmente usam até termos bem pejorativos. Então a gente tem que entender que isso aqui é da nossa condição humana, da nossa máquina, do nosso corpo. Porque se a gente ficar achando que não tem uma química por trás dessa depressão, a gente vai estar se enganando. Vocês sabiam que entre os indígenas a taxa de suicídio é 3 vezes mais alta? Se eu não me engano, está em torno de 22,7%. Eles ficam em territórios altamente restritos, isolados, e não é à toa que nos estudos em psiquiatria, dessa área de estudos de suicídio, eles são sempre foco. Os indígenas de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, onde a taxa de mortalidade por essa causa entre a população é de cerca de 22,7, quase 4 vezes maior que a média nacional. E o Brasil não tem o Plano Nacional de Prevenção ao Suicídio. Existe um acordo com a Organização Mundial de Saúde para que até 2020 os países reduzam em 10% as taxas de suicídio. O Brasil não se mobilizou em nada com o Plano Nacional de Combate ao Suicídio. Para vocês terem ideia, a Austrália tem um instituto chamado Black Dog, que é um instituto para combater a depressão e tentativas de suicídio. Eu sei porque eu estive lá, eu fiz um treinamento lá, e existe um controle de orçamento desse instituto para estar crescendo a cada ano, principalmente voltado para jovens, adolescentes e adultos jovens. E a gente não tem nada. Então, assim, isso aqui é uma provocação. Como é que você se sente hoje, né? Então, isso aí ninguém precisa me responder, mas vocês mesmos respondam para cada um de vocês mesmos, né? A pessoa fala da boca para fora, eu estou bem, quando na verdade ela está se sentindo com esses adjetivos aqui. Acabado, perdido, machucado, sozinho, agoniado, depressivo, insatisfeito. E por às vezes não ter a oportunidade de conversar com uma pessoa, ela pode começar a ter um pensamento passivo de morte. Porque o suicídio ele não começa dizendo assim, não, eu vou pro tal andar e vou pular numa sexta-feira. Com certeza não começa dessa forma, não. Com certeza começa da seguinte forma: se Deus me levasse, seria ótimo. E isso a gente chama de pensamento passivo de morte. E a gente já tem que ficar atento quando esse pensamento vem. Muitas vezes buscar ajuda. Se vocês colocarem no Google como me matar, vocês sabiam que aparece isso daqui imediatamente? Por exemplo, modos de me matar. Se você colocar no Google, ele vai diretamente te levar para um centro de valorização da vida. Foram achadas cerca de 13 mil resultados, vocês virem ali. Eu preparei essa palestra
130 mil. 131 milhões. Obrigado. Milhões? Ixi. E isso aqui é recente. Isso aqui é de domingo para cá. Então, se vocês olharem, vai direto. Aqui em Fortaleza, a gente tem o Pra Vida, que é da Universidade Federal do Ceará, e quem assim levou à frente, fundou, é o Dr. Fábio Gomes. Então, a gente tem mundialmente, e aqui em Fortaleza também tem. Vocês têm ideia quais são os profissionais que têm mais risco de suicídio? Então, eu queria ouvir vocês. Tem mais bancário, médico, policial, exatamente. As duas principais profissões realmente são médicos. A minha profissão é uma profissão principalmente anestesista e psiquiatra, né? E também policiais. As duas profissões que lidam com o público, que estão expostas a adoecimento ocupacional com presenteísmo, elas também estão expostas à ideação suicida. Então, assim, isso aqui é breve, é só para falar de vocês um pouco do histórico de como é visto o suicídio, né? Nas culturas primitivas, era considerado como um evento de costumes tribais. Na cultura greco-romana, era um exercício natural do direito pessoal, né, numa sociedade que, principalmente Esparta, que era de guerrear, bélica, então era, digamos, validado. Na Idade Média, se tornou pecado mortal com instigação demoníaca. A partir do século XVII, se tornou um dilema, e, mais recentemente, a partir do século XX, o suicídio começou a ser associado a transtornos mentais, e foi dado um foco na prevenção e no âmbito de saúde pública. É um problema de saúde pública mundial, certo? O terapeuta. Como é que vocês acham? Aliás, eu vou perguntar para vocês. Se vocês tivessem um amigo próximo ou um filho que chegasse para vocês falando que queria se matar, como é que vocês se sentiriam? Só pensa, não precisa me responder não. Assim, eu acho que o nível de angústia, eu acho que sobe muito, né? Principalmente quando você sabe que não é da boca para fora, né? Acho que você percebe que está sendo dito realmente porque está tendo uma dor tremenda. Então, a gente como terapeuta, a gente tem que sempre estar muito atento a isso, porque a gente é humano. Não é porque eu tenho uma preparação técnica como psiquiatra que uma pessoa que chega perto de mim falando que vai se matar, fica em brancas nuvens. Pelo contrário, às vezes me toca profundamente, né? E comigo não aconteceu, mas eu já tive colegas que tiveram de conversar com o paciente durante 2 horas. O paciente saiu do consultório e se matou. Então, assim, até que ponto a nossa contribuição ela vai para evitar isso, né? E a gente se pergunta, a gente seria o senador romano, o pregador medieval ou o existencialista moderno, né? E isso aqui eu estou trazendo para vocês, eu sei que vocês não são terapeutas, mas se alguém chegar para vocês falando que vai se matar, cuidado para não ir para os extremos, numa atitude de condenação. Talvez a atitude melhor seja de acolhimento. O perfil de risco. Quem é que se mata mais? Ser solteiro é fator de risco. Quem tem uma união estável, quem é casado, quem tem alguém, tem um fator de proteção. A pessoa que vive sozinha, principalmente em um grande centro urbano, como por exemplo São Paulo, tem mais chance de se matar. Quem tem acesso aos métodos? Policiais quando estão com depressão grave, a gente orienta, entrega a arma, não fica com a arma, né? Então, assim, a gente vai passar agora por uma discussão como sociedade da questão do armamento. Como psiquiatra, eu tenho a minha opinião, as pessoas têm o direito de ter a opinião do jeito que elas quiserem. Eu acho que a gente vai aumentar as taxas de suicídio, porque eu acho que essa arma ela vai ser usada para suicídio também. População LGBT, mundialmente, quem é gay, quem é transexual, tem mais chance de se matar por questões óbvias, bullying, violência psicológica, exclusão do mercado de trabalho, uso de substâncias, desde a maconha, que maconha também não tem nada de inocente. Tem muito adolescente começando a usar maconha aí aos 13 anos e falando que é super tranquilo, só que está em desenvolvimento do sistema nervoso central e o cérebro muda totalmente. Então, assim, o uso de substâncias vai ter repercussões a vida inteira. E uma história de depressão e suicídio na família. Tem que ficar atento a isso aqui. Tem gente que tem, às vezes, um tio, um avô, um primo que tem depressão. Tem que ficar atento. Tem um livro, eu trouxe para vocês algumas sugestões de livros e de filmes, porque eu acho que também é interessante
a gente vê. Esse livro é um livro muito forte. Não sei se vocês sabem, Straight Jackets em inglês significa camisa de força. E é como ser gay e ser feliz. Esse livro, para você ler, você tem que parar, respirar, chorar um pouco e voltar. Ele narra histórias de muitos suicídios que aconteceram no Reino Unido. Então vocês possam imaginar uma sociedade como a sociedade britânica, organizada como é, e ter altos níveis de suicídio, mas eles têm um trabalho agora, principalmente no país de Gales, que conseguiram reduzir consideravelmente, e mostra realmente suicídio de gente de 8 anos a 60. Né? Rede social. Às vezes as pessoas fazem pedido de socorro através das redes sociais. Olha o que essa adolescente colocou. Ela colocou assim, ó, já viram alguém morrer ao vivo? Aí ela coloca ali embaixo, é incrível o quanto conseguimos machucar uns aos outros, é incrível para alguns, é fácil e para outro nem tanto. Então assim, começa a pessoa fazendo, sabe o quê? Pegando uma gilete, pegando uma faca e começando a cortar o braço. Essas autolesões, que acontecem hoje muito entre adolescentes, elas são para a gente o sinal amarelo. E se ficar o sinal vermelho, fica grave. Então, na hora que aparecer o sinal amarelo, é importante buscar, principalmente o psiquiatra da infância e adolescência. Eu fiz o treinamento de psiquiatria da infância e adolescência, eu trabalho em Aquiraz. Eu não vou expor ninguém, mas eu tenho uma quantidade de pelo menos uns 10 a 15% dos meus pacientes que eu atendo lá, adolescentes, que pensam em se matar. A maioria, por incrível que pareça, estudam em tempo integral na escola. Eu nunca fiz um estudo, mas eu faço uma crítica em relação a isso. É importante estudar, mas é importante também ter o tempo para ficar em casa. Né? Então, assim, a gente consegue começar o tratamento, ter respostas junto com os colegas psicólogos, mas é um público que cada vez mais pensa em se matar, a partir dos 12 anos. As expectativas irreais, né? Sempre tem gente pedindo pra gente o que a gente não pode cumprir, né? Seja cônjuge, seja pai, seja mãe, seja colega de trabalho. Vocês sabem o que significa assertividade? Vocês conhecem essa palavra? Assertividade é a habilidade de você dar o não onde o não cabe, né? Eu dei o sim pro Charles porque o sim cabia, dava para eu vir para cá. Mas em muitas situações eu tenho que dar um não. E eu aprendi a dar não. E culturalmente a gente acha que falar não é ferir o outro. E às vezes a gente acaba ferindo a gente, né? Então assim, isso vale para todo mundo, gente. Até para a família da gente. É importante a gente saber dar não, colocar limite. Eu coloco limite nos meus pacientes do consultório. Tem paciente do consultório que entra em contato comigo 1h da manhã. Eu não vou responder. Eu tenho que estar bem no outro dia para trabalhar. Então quando eles chegam, eu faço um acordo. Olha, eu estou disponível em horário comercial. Porque quando eu chego em casa, eu tenho que viver minha vida. Então, eu não sei como é a realidade, porque eu acho que aqui o público é bem heterogêneo. Olhe um pouquinho para o trabalho de vocês e olhe o que é que está tendo no trabalho que está sufocando vocês. Que dá para dizer não. Eu acho que isso pode ser um começo. A crise. A crise é parte da natureza humana, né? A crise, ela leva a um colapso existencial. Ela acarreta vivências de angústia e desamparo. E uma incapacidade no esgotamento, né? Existe uma falta de perspectiva de solução, uma desesperança. Eu acho que o maior combustível da minha profissão é a esperança, é a matéria-prima, é a minha massa de trabalho, né? Sem esperança eu não consigo ser psiquiatra. Porque eu pego pessoas que têm problemas e que precisam aprender a conviver ou a resolver esses problemas. Então, essa esperança aqui a gente tem que estar muito atento. Pode aumentar a vulnerabilidade ao suicídio, tudo isso daí. Tem que ficar atento a uma doença mental existente, principalmente depressão e distimia. Vocês sabem o que é distimia? Distimia é assim. Tem aquelas pessoas que elas têm naturalmente um humor mais entristecido o tempo inteiro. E isso é química. A maioria das vezes. A pessoa tem, por exemplo, deficiência de 3 neurotransmissores. Serotonina, dopamina e noradrenalina. Então é aquela pessoa que tudo é cinza. Um bolo não tem sabor, uma música não tem graça, a companhia dos amigos é indiferente. Essa pessoa que tem esse humor mais entristecido o tempo inteiro, ela não está livre de um evento da vida, um evento trágico. Por exemplo, um câncer de uma pessoa que ela ama. E ela tem um evento negativo junto com o humor entristecido. Ela tem o que a gente chama de depressão dupla, porque ela tem a distimia de base, e como ela está passando por um luto, por uma dificuldade, ela tem um outro evento por cima.
Então, a gente tem que ter mais cuidado com os pacientes que são distímicos. Provavelmente vocês já conhecem alguém, já conheceram alguém que vocês acham muito quieto ou muito triste, e isso possivelmente é uma distimia. Tá? O que acaba levando a uma dor psíquica intolerável e a pulsão de morte exacerbada. Pulsão de morte todo mundo tem, é um termo da psicanálise e representa assim. Por exemplo, aquele adolescente que pega uma moto e sai sem capacete, andando loucamente, isso é uma pulsão de morte. A gente tem que tentar trabalhar para a nossa pulsão de morte ela ser um pouco menor, né? Claro que o conceito ele é muito mais amplo do que isso, né? Eu não vou ficar falando aqui de psicanálise. Mas, quando a gente tem uma dor, por exemplo, quando a gente tem uma fratura de bacia, que é uma fratura que dói muito, a pessoa tem pulsão de morte, ela deseja a morte, mas ela está precisando, na verdade, de ajuda, ela está precisando, na verdade, aliviar, abrandar a dor dela. Então, essa pulsão é que a gente tem que ter cuidado. É uma emergência psiquiátrica, tá, gente? É uma emergência médica. Eu tenho todo o maior respeito pelos outros profissionais da área de saúde, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, assistentes sociais, fisioterapeutas, dentistas, mas ideação suicida com planejamento é emergência médica. Tem que ir para o médico. A responsabilidade ela é compartilhada, ela não é só nossa, mas vai precisar com certeza de um tratamento medicamentoso. As medidas terapêuticas que a gente faz, a gente acolhe o paciente, a gente faz medida de segurança. Uma pessoa que está tentando se matar ou querer se matar, a gente pede que ela fique 24 horas supervisionada. Aí eu pergunto para vocês, quem é que em casa consegue, por exemplo, deixar uma mãe ou um filho 24 horas supervisionado? É difícil, né? Por isso que a gente indica internamento, que é o próximo passo. Porque quando vai para o hospital, a gente vai poder compartilhar a responsabilidade, tá? A prescrição da medicação, a gente tem um maquinário enzimático chamado P-citocromo 450. Cada um de nós responde de forma diferente a um determinado tipo de medicação. E existe um antidepressivo que teoricamente seria bom para mim, um para você, outro para você. Então não é uma regra. A gente tem que ir tentando até a gente acertar. E o início da psicoterapia. A gente vincula o paciente também ao acompanhamento psicológico. É perturbador, é ameaçador, fere as devoções da gente, mas a gente tem que perguntar. Você está pensando em se matar? E você já pensou como? Foi o quê? Pegando remédio? Pegando uma corda? Pegando um punho de rede? Foi indo até a beira do prédio para pular? Você foi até a BR para tentar pular no viaduto? Você ficou na BR esperando um carro que viesse em alta velocidade para você fazer isso? Você tem que perguntar. Eu não pergunto nessa velocidade, mas eu pergunto tudo. Tá? O vínculo com o terapeuta. Gente, a gente não chama uma pessoa para fazer uma faxina na casa da gente se a gente não confia. Quanto mais a gente tratar uma doença grave como suicídio, se a gente não confia. É impossível a gente dar continuidade a um tratamento de depressão ou a um tratamento de combate à ideação suicida se a gente não tiver uma boa aliança terapêutica. Então, assim, tem que ter um vínculo com a pessoa, você tem que ter empatia e você tem que se colocar no lugar dela, né? Uma tarefa de complexidade, porque para você combater o suicídio, você precisa de ferramentas públicas. Aqui em Fortaleza, a gente sabe que não tem investimento em saúde mental, está muito precário. Eu trabalhei durante 3 anos e meio no CAPS Regional 4. Eu peguei muita gente com ideação suicida, pessoas com situações sociais muito, muito delicadas, e a gente não tinha, às vezes, o que fazer, né? Tem o Hospital de Saúde Mental de Messejana, que está com uma demanda gigantesca, superlotado. Às vezes o tempo de espera para o internamento chega a 3 dias, né? E a gente tem alguns lugares pelos planos de saúde particulares. Família e amigos. Se a gente não tiver família e amigo, eu atender um paciente com ideação suicida, eu nem libero a receita. Porque a prescrição vai ficar na mão ou do namorado, ou da mãe, ou do amigo. Eu não vou liberar medicamento para uma pessoa que está querendo se matar. E aí a gente às vezes fazia lá, quando estava no CAPS, o supervisionado. Toda semana o paciente vinha pegar a medicação e falar como estava, né? Porque tem uma coisa, depois que começa o tratamento, o efeito não é imediato não. Demora às vezes, vocês sabem quanto tempo demora para ter resposta? 15 dias ou 3 semanas. É mais ou menos isso.
É mais ou menos isso. Não é a resposta imediata, não. E a gente tem uma medicação que eu gosto muito de usar para ideação suicida, que não é feita para isso, ela é feita para bipolar, mas que os estudos mostram que tem uma boa resposta, que é o carbolítio. Não sei se vocês já ouviram falar. Carbolítio é um estabilizador de humor, que é usado para quem é bipolar, mas a gente tem ótimas respostas para as pessoas que têm ideação suicida. O vínculo com o terapeuta e a resiliência. Vocês sabem o que é resiliência? Vamos falar então um pouquinho sobre resiliência, né? Cada um de nós a gente tem um repertório emocional. Suponhamos que eu fosse agredido por alguém aqui da plateia. Eu tenho um repertório emocional para me defender. E eu acho que ele está um pouquinho bem desenvolvido. Quando a gente passa, por exemplo, por um assalto, a gente tem um repertório emocional para se defender. Quando a gente tem uma pessoa que a gente ama, que está muito doente e está terminal no hospital, a gente tem. Tem gente que tem um repertório emocional muito pobre, porque nunca tentou construir isso. E isso está ligado também a uma inteligência que é chamada inteligência emocional, que muita gente vê de forma pejorativa, e que na verdade não é. Eu faço um teste com vocês, pegar a primeira série e observar as crianças. Observa o modo daquela criança que ela é cuidada pela babá, e observa o modus operandi daquela criança que tem pai e mãe presente. Eu desafio a vocês a ver a habilidade de resolução de problema da criança que tem o pai e a mãe presente. Então, essa questão de resiliência, de repertório emocional e de inteligência emocional, ela tem muito a ver com as nossas relações. Todo mundo tem problema na família. Não acredito que tenha família perfeita. Entretanto, eu acredito que isso aqui tem uma área de investimento que pode fazer as pessoas viverem bem melhor, de uma forma bem melhor. A resiliência, ela pode ser você gostar de você mesmo, né? Você se adaptar às mudanças, você ousar falar o não, que eu já falei, né? Que é aquele ponto ali da assertividade. Isso aqui é muito importante. E esses outros pontos todos que eu não vou falar, só quero falar desses dois aqui que eu acho importante. Atividade física. Para quem tem depressão, para quem está em tratamento de uma depressão grave, a atividade física, ela não é opcional, ela é obrigatória, certo? Ou você correr, fazer maratona, kitesurf, o que você quiser, é uma coisa que vale a pena, faça. E você também tem metas, né? Metas que eu espero que sejam reais, né? Existe um ponto que a gente faz muito em terapia, que é rigidez cognitiva. Vocês sabem o que é isso? Rigidez cognitiva? É mais ou menos assim. A gente tem, todos nós temos distorções. A gente não vê a realidade como ela é. Por exemplo, digamos que o meu chefe, que no caso o meu chefe é meu paciente, ele chega para mim e critica meu trabalho. E aí eu falo assim, poxa vida, eu errei, fiz errado, prescrevi errado. Seria uma rigidez cognitiva. Se eu pensasse assim, eu vou aproveitar meu erro para aprender, eu vou pedir desculpas ao meu paciente e vou tentar colocar uma medicação com menos efeito colateral. Eu estou flexibilizando, tá entendendo? A gente tem rigidez do tipo, regra do tudo ou nada. Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma determinada vontade de viajar, digamos, para o Chile. Aí ela só aceita viajar se for naquela data. Ela está sendo rígida. Ou é tudo ou nada. Se não for, não quero. Então, assim, de um modo geral, a gente tem que ter cuidado com as nossas distorções e até que ponto elas não estão escravizando a gente no nosso trabalho e na nossa vida pessoal. A gente trabalha isso individualmente no consultório, pessoa a pessoa. Fica até difícil um pouco da gente exemplificar, mas seria mais ou menos isso. Então, a resiliência, né? A resiliência é a gente se dobrar sem se quebrar e, ao mesmo tempo, poder voltar ao que a gente era antes, né? Eu acho que essa metáfora da árvore tentando resistir ao vento forte é muito boa. Então, assim, como é que a gente promove resiliência? Primeiro, a gente tem que ter pessoas, não é dinheiro. A gente tem que ser afeto e respeito. A gente tem que estar disposto e a gente tem que poder superar. Eu coloquei assim o básico, mas na verdade é isso aqui. O que é que eu tenho? Olha, eu tenho que ter pessoas no meu entorno em que eu possa confiar e que me querem incondicionalmente. Pessoas que me põem limites para que eu aprenda a evitar os perigos e os problemas. Pessoas que querem que eu aprenda a me desenvolver sozinho, né? Acho que uma das tarefas de pai e mãe é essa, fazer os filhos andarem com as próprias pernas, né? E não ficar fazendo tudo pelos filhos.
Pessoas que me ajudam quando estou doente ou em perigo ou quando necessito aprender. O que é o que eu sou da resiliência? Uma pessoa pela qual as pessoas sentem carinho e apreço. Ninguém tem a obrigação de gostar de mim, não. Mas pelo menos umas 2 ou 3, né, que eu consegui conquistar. Feliz quando faço algo de bom para os outros e lhes demonstro afeto. Ser respeitoso comigo mesmo e com o outro, né? Acho que isso aqui passa muito pelo conceito de dignidade. Tem gente que perde dignidade por tudo, né? Eu estou disposto a me responsabilizar pelos meus atos, mas eu também estou disposto a não aceitar o que não é responsabilidade minha. Uma das coisas que eu trabalho muito com os meus pacientes é isso. Por que você está pegando uma responsabilidade que não é sua? Por que você está tentando sustentar teu irmão? Ele não já é adulto? Assim, eu no consultório não dou conselho para ninguém. Mas eu tenho a obrigação de lembrar o que é responsabilidade da pessoa e o que é que não é. Do mesmo jeito que se o meu paciente comete um erro, ele faz uma besteira, eu tenho que lembrar ele, foi falta tua. Você foi negligente. Não no sentido de crucificar, mas para ele transformar, né? Certo de que tudo sairá bem, eu estou certo disso, né? E eu posso falar sobre as coisas que me assustam e me inquietam, então não tenho que ter medo de falar, né? Preferencialmente falar para quem eu confio, procurar a maneira de resolver os problemas, controlar-me quando algo que eu tenho que fazer dá errado, ou é perigoso para mim, procurar o momento certo para falar com alguém e encontrar alguém que me ajude quando eu necessito. Os objetivos da resiliência, então, são esses, né? Promover relações intrafamiliares não agressivas, promover fatores de autoestima, de criatividade, humor e autonomia. Precisa ter dinheiro para fazer isso? Vocês acham que só quem tem dinheiro consegue fazer isso? Eu acho que não. Às vezes as pessoas acham que ter dinheiro para você resolver esses problemas. Promover redes sociais de apoio na família e na comunidade, né? Não estou falando de internet, não. Quebrar o estigma do adoecimento mental. Eu acho que essa é a parte mais importante, né? Vocês acreditam que um dia eu já tive depressão? Sim. Pois é. Alguém aqui já teve depressão? Sim. Pois é. Então, assim, qual é o problema de falar disso? Qual é o problema de você ter tido depressão? Né? Qual é o problema de você ficar sem querer comer, sem querer fazer sexo, sem querer sair de casa, querer ficar no teu canto? Quem nunca perdeu alguém que ama? Quem nunca foi para o enterro? Quer dizer então que no enterro tu estava feliz? Então tu não gostava da pessoa. Né? Assim, porque pelo menos o desapego, independente de religião, você teve. Então, assim, eu acho que ser sincero é a coisa mais importante. A gente tem um grupo de psiquiatras, que é o grupo que eu me formei. Quando a gente senta, a gente fala, às vezes a gente passa 6 meses sem se encontrar, a gente conversa o que aconteceu na vida, né? E às vezes a gente fala sobre tristeza, sobre perdas. Isso é importante, gente. Não dá para falar com qualquer pessoa. Mas você ter os 2 ou 3 amigos que vocês confiem é importante. Eu recomendo esse livro. Esse livro é muito bom. É Resiliência, Descobrindo as Próprias Fortalezas. Né? Esse livro aqui, eu acho que ele serve para todas as idades. Alguém conhece esse filme? Desculpa, eu vou. Desculpa. Obrigada. O senhor vai disponibilizar esse material para a gente? Na hora, já coloca aqui, já deixa aqui. É de vocês. Posso passar? Esse filme aqui, alguém conhece? Alguém já viu? Que eu não sei como é que ficou em português, né? Eu acho que é o Mar de Árvores. Gente, no Japão tem uma floresta para você ir lá e se matar. Vocês sabiam disso? Tem. E esse filme, ele fala sobre isso. Esse filme eu recomendo. Esse filme é fantástico, porque não é uma mensagem de apologia ao suicídio. Ele é uma mensagem de esperança, né? Eu não conheço uma pessoa que já tentou se matar, que na hora que estivesse cometendo o ato, dos que eu vi que escaparam, claro, que não se arrependesse. As pessoas, eu conheci um paciente, no tempo que eu trabalhei no JF, que ele tomou ácido muriático. Ele se arrependia o tempo inteiro, porque ele teve, quando a pessoa toma ácido, o esôfago,
ele colapsa. Então ele não conseguia comer nada. E aí ele teve associado uma tuberculose. Então a gente não conseguia fazer o tratamento dele. E ao mesmo tempo ele não conseguia comer, tinha que ficar o tempo inteiro na UTI. Eu já vi pessoas que tentaram se matar de outras formas. Sempre que uma pessoa tenta se matar, que a gente tem a oportunidade de conversar com ela parece que ela tem um insight. Ela fala assim: eu queria acabar com a minha dor, eu não queria acabar com a minha vida, né? Então esse filme ele é um pouco sobre tudo isso. Eu tenho muito interesse sobre cultura geral. Eu estou até com a Adriana, estou vendo que ela está aqui. Eu tenho muito interesse mesmo, e eu gosto muito de viajar. E a sociedade japonesa, ela me interessa demais. Essa reportagem, ela é da BBC, e ela fala do suicídio entre jovens japoneses, né, e principalmente abaixo de 30 anos. Ele coloca que isso aqui é mostrando de janeiro a dezembro. Se vocês olharem bem aqui, o pico de suicídio está acontecendo lá por volta do mês de setembro. Desse período do ano para cá, principalmente agora dezembro, esse período é o período mais crítico para a gente como profissional. Por quê? Porque assim, é o período que as pessoas já estão ficando cansadas, né? Já tem gente que está na faculdade e não está mais aguentando, gente que não está mais aguentando um ano. E eu tenho algumas teorias. Eu não tenho cientificamente os motivos pelos quais isso acontece, mas eu acredito que tem um pouco a ver com isso. Isso aqui em pacientes jovens, viu? Isso daqui eu recomendo. Quem tiver um inglês bom, vai no site da BBC. A BBC ela tem várias rádios. Vai no site da BBC 4 e procura As Fronteiras da Sanidade. É um documentário que tem de 4 programas, cada um de mais ou menos 28 minutos, mostrando o que representa o suicídio para a sociedade japonesa. Eu pergunto para vocês, como é que uma sociedade que tem um mínimo de desigualdade social, que todo mundo tem acesso à educação, que tem uma expectativa de vida alta, que tem oportunidade, como é que tem uma das maiores taxas de suicídio do planeta? É exatamente por isso. Por quê? Me fala. Quem fala? Eu tenho uma teoria para isso. Pode até ser, eu não sou dono da verdade, mas eu vou te falar. Eu acho que a gente não foi feito de um formato só. Por exemplo, digamos que você tem um formato de estrela. Eu pegar uma caixa que é quadrada e eu ficar colocando você dentro da caixa de qualquer jeito, eu estou forçando você a você ser quem você não é. No meu entendimento, a sociedade japonesa é um pouco isso. Existe um itinerário, um plano de programa a ser seguido, e as pessoas querem que todo mundo se adapte àquilo e siga aquilo. O país parece que tinha a Holanda também. Esse é o país perfeito, mas era um alto suicídio. A Holanda eu não sabia, né? A gente também, já que a gente está falando sobre isso, a gente tem um suicídio assistido, que é outra questão, que aí envolve uma questão ética. Eu também não sou a favor, que é a eutanásia, né? Mas é um suicídio que, por exemplo, na Suíça existe. Mas isso daí, como assim, eu sempre faço, eu respeito a vontade do outro, mas eu tento convencê-la do contrário, a fazer o contrário, né? Sim, vamos falar agora de saúde pública, né? É um problema da área de saúde pública e eu trouxe aqui alguns gráficos para vocês verem números. A Organização Mundial de Saúde, ela fala que o suicídio é um fenômeno multifatorial, multideterminado e translacional, que se desenvolve por trajetórias complexas, porém identificáveis. Um fenômeno que atinge atualmente adolescentes e adultos jovens intensamente. Existe esse plano, o Mental Health Action Plan dos Estados Unidos, né? Aliás, dos Estados membros, perdão, e que ele tem uma meta, que é reduzir até 2020 10% dos números de suicídio. A gente não tem nada como brasileiro fazendo nessa direção. Pelo menos do ponto de vista de saúde pública, né? Esse daqui é o gráfico mostrando as unidades de federação com os números de suicídio. Olha onde é que tem os estados que tem mais suicídio no país da gente. Roraima, Piauí, aqui do lado da gente, né? Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul. Ceará está bem aqui, ó. Peraí, acho que está aqui. Ceará. 6,3. Tá? Mostrando que 30 suicídios acontecem por dia no país da gente. No Ceará, vocês sabem quais são as 3 cidades que tem mais suicídio? Alguém faz ideia? Eu imagino que vocês vão achar que é Fortaleza. É Fortaleza. Primeira é Fortaleza. Mas tem outras duas. Boa Viagem,
Tem muito suicídio. E Russas, que é a cidade que eu nasci. Então tem muito suicídio. Isso daqui é um estudo comparativo mostrando as variações de 2005 para 2015, mostrando por estado. Os estados que tiveram maior crescimento dos números de suicídio foram Amazonas, subiu 140% quase, Maranhão 130 quase, aqui quase 95 na Paraíba, o Acre e o Piauí. Vamos para o Ceará, né? Curiosamente, que eu acho que isso aqui é de 2015, viu? Eu acho que não é mais isso aqui não. Teve uma queda de 6%. Né? Tomara que seja verdade. Mostrando aqui a evolução das taxas de suicídio. Quanto mais vermelho, mais suicídio tem. Olha como era o mapa em 2005. Desculpa. E olha como ficou em 2015. O Maranhão era branco. O Maranhão agora é a taxa ali de 2 a 4. Quem se mata mais? Homem ou mulher? Homem. Por que homem se mata mais? Alguém tem alguma ideia? Só li uma estatística. Porque o quê? Só li uma estatística, não sei muito. Homem tem mais impulso. Mulher pensa mais, mas homem pensa menos. Entendeu? Então, assim, não sou eu que estou falando. Isso quem fala não sou eu não, viu, gente? Então, assim... Porque o homem consome mesmo o ato, né? A mulher vai. pensa. E, assim, geralmente se matam de quê? O que vocês acham que se matam mais? Não é arma. Enforcamento. Enforcamento é o principal. Então, só mostrando aqui para vocês, isso aqui é a taxa de crescimento. Esse primeiro aqui é 2005, o último lá 2015. É uma taxa que aumentou 19,6%, com um crescimento de números de 30,7%. O suicídio entre jovens, né, também aumentou. Gente, eu não acho, eu não sei contar vocês, mas quando eu recebo um menino de 12 anos que está pensando em se matar, eu me sinto muito desconfortável. Assim, eu fico me perguntando o que está acontecendo. Aí quando eu vejo ele o tempo inteiro no celular, eu já entendo metade do caminho, entendeu? Tem muito isso, as pessoas elas estão muito ávidas por contato humano, e elas estão tendo muito contato digital, né? Muita coisa assim de internet. Esse gráfico que eu acho importante. Qual é a faixa etária que se mata mais, né? Peraí. Essa faixa etária aqui, que deu 21%, que está entre os 30 e os 39. Depois dessa faixa aqui, que está dos 20 aos 29. Seguida por essa que está dos 40 aos 49. E olha aqui, ó. Dos 15 aos 19. Olha isso aqui. É muita gente, né? Pensando em suicídio ou tentando. O gênero a gente já viu que é mais masculino. Muito mais, deixa eu botar aqui. Isso aí também deve ter a ver com as divulgações, né? Porque os suicídios são muito abafados. Vai que no Maranhão, o pessoal... Mas fala pra mim por que o suicídio é abafado. Porque isso que você está trazendo, eu vou falar, mas eu acho importante. Por que a gente não divulga suicídio? Por que a imprensa, por exemplo, ela não coloca lá em manchete? Exato. A gente tem uma coisa chamada inconsciente coletivo, e a gente tem um funcionamento coletivo. E a gente dizia, até o lugar onde a pessoa se matou, às vezes a pessoa, quem está pensando, se sente convidado a ir lá e fazer a mesma coisa. Então, assim, existe, do ponto de vista internacional, uma orientação para quem trabalha com comunicação, para ter cuidado na hora de falar que a pessoa subtraiu a própria vida, ou que ela teve um evento que foi letal. Está vendo as palavras que eu estou usando? Então, assim, tem muito isso. E eu como profissional, acho isso muito importante. Porque às vezes o estatístico aí, né? Vendo aqui, ele sabe muito estatístico. Dizer que está caindo, às vezes é que está abafando também, né? E que ele na estatística, talvez é o que chega para. Com certeza é o que chegou aí para. Porque a gente também tem muito caso de subnotificação, né? Às vezes acontece, dependendo da área rural, acontece, as pessoas vão lá, se for muito distante. Enfim, existem várias circunstâncias. Né? Aqui aconteceu, tem um shopping na cidade que teve um suicídio, e aí de repente
várias pessoas passaram a se suicidar nesse shopping. Nesse shopping. Teve já a primeira notícia de um suicídio ali. Exato. Até que teve que colocar várias redes de proteção, lá, E, gente, uma coisa assim que eu recomendo a vocês, cada um tem sua consciência e faz o que achar melhor. A gente não tenta criar teorias pelos motivos. Sabe o que é que eu falo quando você com uma pessoa que se matou e diz assim, olha, era uma pessoa que estava precisando de ajuda e a ajuda não conseguiu chegar a tempo. Por que eu digo isso para vocês? Eu estou falando da colega de vocês também, eu estou falando de todo mundo. É muito complicado a gente avaliar uma decisão como essa. Uma vez um paciente no consultório virou para mim e falou assim, você acha que é um ato de coragem? Você acha que é um ato de covardia? Aí eu parei e falei para ele, honestamente, eu não acho que seja um ato nem de coragem e nem de covardia. Eu vou falar o que eu sei, eu falo hoje na minha humanidade, no meu limite. Eu acho que é um ato de desistência. Por que você vai desistir se você imagina que vai acontecer ainda muita coisa boa na tua vida? O que essa temporada ruim vai passar? Né? Então, assim, eu acho muito importante até trabalhar para vocês. Algumas pessoas com certeza tinham contatos mais próximos com ela e às vezes ficam se perguntando isso. Não se pergunta. Se chegar a acontecer de novo, busca ajuda. Eu acho que o caminho é esse. Não tem como a gente falar de suicídio sem a gente falar de espiritualidade. Eu não vou nem falar de religião, que eu não falo sobre religião com ninguém. Falo só de espiritualidade. Santo Agostinho, uma vez ele falou, isso aqui é provocação, viu gente? É só pra gente pensar. Ele falou o seguinte, no livro A Cidade de Deus. Ninguém tem o direito de espontaneamente se entregar à morte sob o pretexto de escapar dos tormentos passageiros, sob a pena de mergulhar nos tormentos eternos. Né? Cada religião ela vai dar uma versão para o pós-suicídio. Eu tenho minha versão, eu não vou trazer aqui por questões pessoais. Eu não acredito que seja o caminho, até porque se eu acreditasse que era isso, eu acho que nem médico seria. Mas, o que é que eu quero trazer com isso daqui? Vocês conhecem o conceito de coping? Alguém já ouviu essa expressão? Não, o coping, ele vem do verbo inglês que é to cope, que significa lidar com. Hoje em dia, em saúde mental e psiquiatria, a gente tem uma característica que eu avalio um paciente na primeira consulta que ele tem comigo, que é o coping dele. Uma pessoa, por exemplo, ela pode até nem ter religião, mas ela tem uma conexão com o divino. Isso vai ajudar ela a trabalhar a depressão e vai ajudar ela a não se expor ao suicídio. Então eu fiz questão de trazer um ponto sobre religiosidade, espiritualidade, porque é diferente quem tem alguma vivência espiritual e quem simplesmente ignora esse seu lado. Agora é uma escolha. Ninguém é obrigado a fazer isso, mas a gente vê diferença nos resultados. Às vezes a gente tenta acertar o medicamento com uma pessoa durante 2 meses, a gente acerta. Por que tem aquele paciente que a gente passa 2 anos e a gente não consegue? Existem outros fatores, não existem? Além do biológico. Crenças errôneas. Esse slide para mim aqui ele é muito importante. O que é que as pessoas andam falando por aí que é muita besteira? Se eu perguntar sobre suicídio, poderei induzir o paciente a isso. De jeito nenhum. Não pense que perguntar você vai estar dando ideia. Você vai estar dando a oportunidade da pessoa dela falar. Então pergunta, se a pessoa está pensando, mas ela não estava nem pensando, agora que eu perguntei, ela está pensando. Isso não existe, viu gente? Ele está ameaçando se suicidar, apenas para manipular. Existe isso? Existe, mas assim, é exceção. Isso aqui não é regra não. Isso foi o que aconteceu. Quem quer se matar, se mata mesmo. Isso aqui, quem quer se matar pode mudar de ideia. Prefiro falar dessa forma. O suicídio só ocorre quando há doença mental. Não. Tem gente que tem doença orgânica. E tem gente que comete suicídio. Principalmente, sabe quem? Idoso. Idoso se suicida. O idoso que tem, por exemplo, às vezes uma doença degenerativa, que ele não quer ficar dependente dos outros, às vezes não está nem deprimido, mas ele vai lá e se mata. No lugar dele, eu também me mataria. Essa frase aqui eu não vou nem comentar. Veja se da próxima vez você se mata mesmo. Também não. Isso aqui está no livro de estudo de suicídio, que as pessoas falam, às vezes, com uma pessoa que chega e fala assim, eu estou pensando em me matar. As pessoas, para ajudarem, elas falam isso.
Quem se mata é apenas diferente de quem apenas tenta. E uma vez suicida, sempre suicida. Tá tudo entre aspas, tá tudo em itálico, porque tudo isso aqui é besteira, viu, gente? Ideação suicida. A prevalência de ideação suicida é de 2 a 19% ao longo da vida, mais frequente em mulheres, mas a gente viu que quem geralmente consegue fazer é homem. Aquela primeira frase, pensamentos passageiros de que a vida não vale a pena, geralmente vem nessa ideação inicial. Os fatores associados, a gente já falou deles. Não, teve coisa que eu já comentei e eu vou preferir passar. Até teve algumas intervenções e eu vou deixar o material. Teorias biológicas, né? Essa propensão biológica, ela é muito importante. Às vezes, a depressão ela aparece na infância e na adolescência. E eu queria que vocês ficassem bem atentos a isso que eu vou falar. Como é que é uma depressão de um adolescente e de uma criança? É igual de um adulto? O que é que vocês acham? Como é que é uma criança ou um adolescente que está deprimido? Vocês sabem? Não, geralmente não é ficar quieto. Geralmente é irritação. Um adolescente que está deprimido, ele é muito irritado, é pavio curto. Tudo é motivo para briga. Pode ir atrás. Às vezes, assim, talvez uns 80% dos casos é uma depressão. Fatores ambientais, as adversidades ocorridas na infância. A gente não pode comparar uma pessoa que vive numa comunidade, que vive tendo tiro, com uma pessoa que mora num lugar com conforto. É impossível. É impossível. O cérebro, ele se desenvolve de uma forma completamente diferente. Traços e impulsos agressivos. Às vezes aqui a gente tem questões hormonais, ou questões mesmo orgânicas, né? A gente tem a nossa tireoide, que ajuda a regular muito o humor da gente. Às vezes a pessoa tem um problema de tireoide, principalmente hipotireoidismo, e ela abre um quadro de depressão. Por isso que a gente fala, gente, tem que ir para o médico. Não é porque eu sou psiquiatra que eu esqueci que eu sou médico. Então a gente vê a pessoa do ponto de vista de saúde mental, mas a gente vê também como sistema biológico, né? As experiências traumáticas na infância, privação materna e abuso físico. Essa parte da privação materna ela é muito importante, mas às vezes outra pessoa assume esse papel de mãe e acaba atenuando. Desamparo, pessimismo, uma carência de apoio social, a rigidez cognitiva que a gente já falou, o prejuízo na capacidade de resolução de problemas e o acesso a meios letais. É assim. Uma pessoa que ela está bem cognitivamente, ela tenta se adaptar ao diferente e resolver o problema. Uma pessoa que ela está doente, ela vai empurrando com a barriga. Ela vai procrastinando. Então ela vai acumulando todas as tarefas. Começa a acumular higiene, ela não faz higiene. Começa a acumular as tarefas do trabalho, vai ficando aquela pilha de trabalho para fazer. Então, a gente vai observar uma depressão no paciente, geralmente com comprometimento da funcionalidade. Se tiver uma pessoa que está começando a ficar disfuncional, tenha ela 2 anos ou 90, desconfia que pode ser isso. Em idoso, a depressão ela pode ser o prenúncio para uma demência. Então, às vezes, a gente tem um idoso que vai evoluir com Alzheimer, ou com uma demência frontotemporal, ou uma demência de corpúsculo de Levy, que são nomes que a gente tem, né, de demência, e ela às vezes começa com uma depressão. Então, fica atento para as pessoas de mais idade da família que começam a ficar deprimidas, tá bom? A gente tem basicamente 3 neurotransmissores. O que está mais comprometido na depressão é a serotonina, por isso que eu coloquei a função serotoninética, que regula o sistema de resposta ao estresse e que está implicada em uma vulnerabilidade para a depressão. A gente tem 55% mais ou menos de hereditariedade, né? Então, se você tem um avô, uma avó que tem depressão, você tem grandes chances de ter. Vocês sabem que à medida que os episódios vão evoluindo, assim, se você tiver um segundo, um terceiro, um quarto, você vai tendo mais chance de ficar na depressão. Geralmente a associação com impulsividade, agressividade. E aí eu queria agora jogar uma pergunta para vocês, que muita gente me faz na primeira consulta. Até quando eu vou usar essa medicação? O que é que vocês acham que eu respondo? Chega o paciente para mim e pergunta, ó, eu estou deprimido, eu concordo.
Eu vou precisar usar durante quanto tempo? Vai eu. Mais ou menos, mas é um bom começo de resposta. É assim. Alguém quer falar? Geralmente é assim. A gente espera a resposta para falar. Regride. E a pessoa volta para a família, ela volta a ser pai, volta a ser mãe, volta a namorar, volta a estudar, volta. Tem muitos casos que voltam. É assim. A gente espera o paciente estabilizar. O que é ele estabilizar? Ele tem uma resposta de 60% a 80%. Eu não espero a resposta de 100% de ninguém, só de Deus. Então, eu tenho assim, muito pé no chão. Se ele tiver uma resposta de 70%, para mim já é bom. Aí, a partir daí, eu espero entre 6 meses a 1 ano. Se ele tiver resposta sustentada com 6 meses, eu começo a diminuir a medicação. Com 1 ano, eu penso em retirar. Se o paciente já teve episódios prévios, eu deixo por mais tempo. Porque a gente tem 2 conceitos, a recidiva e a recaída. Ele ainda está tendo o mesmo episódio e volta a ter os sintomas, ou então ele ficou bem e ele volta a ter um novo episódio. Então é importante dar continuidade ao tratamento. Não é só para a primeira consulta, eu estou tomando um remédio e estou bem, não. E é por isso que muita gente pensa em suicídio. Porque melhora com a medicação, eu vou já dar a palavra. Eu vou ter cuidado de responder agora só para depressão, porque pode ser que eu esteja esquecendo de alguma coisa dos outros problemas. Mas, por exemplo, esquizofrenia é pro resto da vida. Bipolaridade é pro resto da vida. Uma pessoa que tem TDAH, que é hiperatividade de déficit de atenção, às vezes é por um período. Varia. Mas, assim, depressão, eu peço para ficar atento. Pode perguntar. Pronto, ótima pergunta. Eu vou responder. Tem um slide lá na frente que eu vou falar, mas eu vou antecipar porque eu acho que é a resposta. Tem um tratamento que a gente faz para depressão refratária, que a gente já tentou 2 antidepressivos durante um tempo e não teve resposta. O nome do tratamento é combustível do foguete da Califórnia. Quem falou isso foi o professor que criou o tratamento. A gente usa 2 antidepressivos, que um potencializa o outro, e geralmente a gente tem resposta boa. É impossível uma pessoa melhorar do humor dela se ela não dorme bem. Todo mundo que eu avalio o sono, porque o sono da gente é regulador emocional. Uma pessoa que não dorme bem pode ir atrás, a memória geralmente é terrível, ela é uma pessoa lenta, de um modo geral ela é irritada. Então assim, eu estou antecipando umas coisas que eu ia falar, mas assim, eu não sei como foi o tratamento da senhora. E assim, em algumas situações a gente recomenda que não tem nada a ver da novela, viu? Aquilo ali foi um desserviço. O que a Globo fez foi um desserviço. Eletroconvulsoterapia. Eletroconvulsoterapia é uma medida muito importante que é realizada em pacientes que têm um transtorno mental refratário e que têm resposta. Qual é o problema de eletroconvulsoterapia? É feito em ambiente hospitalar, em centro cirúrgico, com anestesista. A gente só vê o pé do paciente fazer isso. Ninguém vê nada, o paciente tremendo, nem gritando, nem berrando, não é nada daquilo. Então, assim, em alguns casos de depressão grave, a gente tem que indicar ECT. Qual é o problema? É caro. Porque como é em ambiente hospitalar e depende de outros profissionais, uma sessão está custando em média R$ 1.200. Não é todo mundo que tem acesso a isso. E para você conseguir, pelo sistema, só um minuto, pelo sistema de saúde, você vai ter que entrar via judicial. É basicamente isso. Mas eu acho que o combustível de foguete da Califórnia ainda não foi tentado, não. Seria uma boa opção. Sobre essa depressão que não teve resposta. Tá bom? Não assista ao grupo. As pessoas falam de licença poética, né? Tem gente que fala de licença da Globo. A intencionalidade, as ideias de morte, as ideias de suicídio, os planos de como se matar. Gente, um paciente que fala, se Deus me levar vai ser bom,
É diferente do paciente que fala, fui comprar chumbinho para tomar hoje à noite. É planejamento. Quando a situação já está muito avançada, a pessoa ela vai e faz mesmo. Geralmente o homem faz e faz mesmo. Porque o homem é muito de ter impulso, e no impulso. Né? Vai pesquisar o poder letal, porque ainda tem isso. Eu não quero ficar sofrendo, eu quero que seja rápido. Né? E geralmente fica nesse raciocínio. E as providências para a resolução de pendências pós-morte. Tem gente que vai e faz seguro de vida. Tem gente que vai e resolve tudo no banco. Fiquem atentos. Porque tem gente que faz planejado mesmo, calculado. Viu? Na intencionalidade suicida, tem o desejo e tem a determinação de acabar com a própria vida. Né? A gravidade, a gente tem que estar perguntando diariamente como é que está esse desejo. E quem está numa situação como essa tem que ser visto pelo terapeuta, pelo psicólogo 2 vezes na semana, pelo menos, pelo psiquiatra, pelo menos uma vez na semana. É fundamental. Ideias de morte, ideação suicida e o plano suicida. É a sequência, né? É como se fosse, está começando a amarelar o sinal, amarelou o sinal, ficou vermelho. É nessa sequência. Quando está no plano, é sinal vermelho. Tem um estudo que foi realizado em São Paulo, que acho que eu não me engano é Mega City. E ele foi feito com 1.464 indivíduos que respondiam questionários. Nesse estudo, verificou-se que 17% dos entrevistados já tiveram pelo menos um episódio depressivo ao longo da vida. Aí agora eu vou voltar àquela parte lá do Correio Brasiliense, né? A solidão, a competitividade. E tem gente que acha que não tem o menor, não contribui de forma nenhuma. A depressão geralmente tem um caráter recorrente. Aí eu queria que a senhora visse esse slide. Depois do primeiro episódio, a pessoa ela tem o risco de ter um novo episódio, aumenta em 50%. Se ela tiver um segundo episódio, o risco dela ter um terceiro episódio é de 70% a 80%. E depois do terceiro episódio de depressão, a pessoa tem 100% de chance de ter novos episódios. E a gente chama de depressão crônica, mas tem tratamento. Depressão crônica tem tratamento, e eu tenho pacientes que estão com depressão crônica que estão muito bem. E assim, eu adoraria, por exemplo, deixar eles num castelo isolado de todos os problemas. Eu não posso fazer isso com ninguém. Então eu sei que os problemas vão chegar e a depressão vai voltar, mas eu já estou preparado. O suicídio é a consequência mais trágica da depressão, né? 8% de mortalidade de pacientes que já foram internados. Eu acho que para a gente, eu não trabalho mais em ambiente hospitalar, eu só trabalho em um ambulatório do Hospital de Messejana, mas eu não trabalho mais com internamento. Eu acho que é muito difícil para o médico assistente receber a notícia que seu paciente se matou. Não acho que seja bom para ninguém. E a gente tem que estar atento à depressão ansiosa, porque geralmente quem é deprimido é muito ansioso. Eu estou falando que quem está ansioso está deprimido, viu, gente? É diferente. Tem gente que só está ansioso, mas não está deprimido. Mas geralmente tem gente que tem os dois. E quando a pessoa tem os dois, o quadro é mais delicado. A insônia, que eu tinha começado a falar. A gente vive numa sociedade que estimula a gente a dormir cada vez menos. Uma vez um colega virou para mim e disse que não queria dormir. Eu perguntei se ele está ficando doido. Porque, assim, quando a gente é criança, é quando a gente dorme que a gente libera o hormônio do crescimento. E nas outras faixas etárias, o sono, ele regula as emoções da gente. Então, por exemplo, se eu tiver uma raiva, eu vou conseguir me controlar porque eu dormi bem. Ele dificulta a ausência de sono, dificulta a tomada de decisões. Então é aquela pessoa que não sabe nem qual é o sapato que vai calçar ou a blusa que vai vestir, né? Uma irritabilidade imensa, né? O vento passa, a pessoa já está irritada, não dê nem bom dia, que é uma ofensa, né? Mas tem gente que é assim, né? A alteração do apetite, né? Geralmente é para menos. O deprimido geralmente come menos. Fadiga, né? Uma fadiga, a pessoa está cansada o tempo inteiro por tudo, nada deixa a pessoa tranquila. E os comprometimentos das funções executivas de organização e de planejamento.
Vocês sabiam que depressão funciona para o cérebro da gente como uma atividade inflamatória e que depois do episódio depressivo a gente está com a atenção diminuída, inteligência diminuída, memória diminuída? Depressão não tratada é uma doença que vai devagarinho comprometendo a nossa autonomia. Porque quando eu falo comprometimento de funções executivas, é principalmente a tua capacidade de você se organizar e de você planejar a tua vida. Do mais básico ao mais complicado. Organizar, por exemplo, para passar as férias fora. Organizar, por exemplo, um amigo secreto. Então, assim, tem que ter muito cuidado, porque no medo de não fazer a medicação, a pessoa acaba tendo um comprometimento importante dessas funções. Os fatores de proteção também já falei. A atividade física, fundamental. O corpo e a espiritualidade. A rede de suporte social. E você ter hobbies. Gente, eu costumo falar que a gente tem que ter gratificação diária. E a gente tem que ter a gratificação mensal e a gratificação anual. É assim, ó, todo dia, quem tem cachorro gosta de passear com cachorro. Isso é uma gratificação. Quem gosta, por exemplo, de comer doce, come o seu doce. Não dá para você ficar esperando 2019 para você fazer tudo que você quer. Então é hoje, é agora. Tem que ter, por exemplo, tem gente que se diverte estudando idiomas. Vá lá e estude. É uma forma de você se divertir, viajar, fazer as coisas aqui. Tem gente que gosta, por exemplo, de ir lá para a Associação Peter Pan, do Albert Sabin, ajudar crianças com câncer. É uma atividade. Isso tudo daqui é uma rede de proteção. Por isso que eu escolhi essa figura como se fosse uma rede de proteção. Os 3 equívocos em relação à depressão. O primeiro, chamar de tristeza um quadro depressivo intenso, que é estável e duradouro. Gente, tristeza todo mundo tem. Não tem uma pessoa sem tristeza, não. Uma tristeza que dura 2 meses, uma tristeza que dura 6 meses, alguma coisa está errada. Não está normal. Crença de que o esforço pessoal consegue vencer a depressão. A velha frase, isso é frescura, é porque você não quer, porque você não tem força, é porque você não tem fé. Não é nada disso. A gente já conversou suficiente para saber que é uma doença com repercussões orgânicas também, né? E com causas orgânicas. Descumprimento de regras básicas no tratamento farmacológico. Medicamento é coisa séria. Não dá para você ficar tomando medicamento 2 horas depois, em dias alternados, misturar com uísque, misturar com cachaça. Medicamento é coisa séria. Na hora, isso a gente chama de aliança terapêutica, né? Então, quando a gente sabe, gente, acho que com o passar do tempo a gente sabe, a gente como psiquiatra, a gente vai vendo quem está mentindo para a gente. Tem paciente que senta na frente de você que só quer o benefício. A pessoa nem deprimida está. Ela tá querendo um atestado para ser dispensada do trabalho, né? Tem gente que está querendo atenção. Você sente às vezes no olhar, na entonação da voz, numa frase que a pessoa se compromete. Eu não tenho detector de mentira, mas eu acho que muita coisa hoje eu consigo perceber. Esse livro eu recomendo. Esse livro, eu não sei se vocês conhecem, é O Demônio da Meia-Noite. É um livro fantástico. Desculpa, é porque eu já estou no meu dia. Obrigado. O Demônio do Meu Dia. Alguém já leu esse livro? Esse livro, ele coloca... Esse cara que escreveu esse livro, ele é de Nova York. E ele tem um outro livro que é Longe da Árvore, que eu acho melhor do que esse. Mas como a gente está falando sobre depressão e suicídio, eu trouxe esse. Esse cara é fabuloso. Quem puder ler esse livro, agora é um livro pesado. Não é um livro fácil, não. Esse daqui eu acho que todo mundo conhece, né? Do Netflix. E essa é a cena do suicídio. Quem não viu a cena está vendo agora. Ela vai para a banheira e se corta, né? E os atores dessa série do Netflix, eles tiveram que realmente falarem e pedirem para as pessoas procurarem ajuda. Porque isso daqui foi muito criticado e foi colocado por muita gente como apologia ao suicídio. E a faixa etária, que é essa faixa etária de ensino médio, primeiro, segundo, terceiro ano, é uma faixa etária muito vulnerável, né? Então, a depressão. Acabou que ficou, que eu já falei algumas coisas. Esse slide eu vou até passar, que a gente já falou.
é de natureza distinta da tristeza e do desânimo. Geralmente ela dura meses ou semanas. A autoestima está muito comprometida. Eu não coloquei em negrito à toa. Existe um sentimento de inutilidade e de peso. Eu sou um peso, não ajudo ninguém, eu só atrapalho. Isso é uma distorção cognitiva, viu? Que precisa ser trabalhada em terapia. Funcionalidade muito comprometida, presenteísmo. E nada nem ninguém anima a pessoa. A gente, como psiquiatra, a gente faz exame mental. Já fiz exame mental de umas 5 pessoas aqui, só conversando com vocês. É assim, a gente sabe... vou dizer o que é que a gente avalia. A gente avalia consciência, então dá para saber quem está mais ou menos acordado, quem está mais ou menos dormindo. A gente avalia a atenção, quem está olhando o celular, quem não está. Aí os outros não dá para avaliar quando estão conversando. A gente avalia a aparência, porque é uma pessoa que ela está desleixada, provavelmente ela está deprimida ou ela está com algum problema. Quem não penteia o cabelo, quem está com mau cheiro, uma coisa que a gente avalia. É sério. Ó, a gente como psiquiatra, vocês entendem, é como se fosse um raio-x. É como se fosse uma radiografia. Mas eu vou dizer, eu falei isso para descontrair, porque eu vou dizer, na verdade o que eu queria falar para vocês era assim. Do exame mental do paciente, o que mais me chama a atenção é o pensamento. A gente sabe o que uma pessoa pensa pela fala dela. Quando uma pessoa tem um pensamento de ruína e de pessimismo, eu já fico atento a todo o resto do exame mental. Por exemplo, tem gente que se acha incapaz para tudo. E a gente tem que ir atrás da raiz disso e tem que tentar trabalhar uma reestruturação cognitiva. Porque, gente, a gente é o que a gente pensa. Se a gente não tiver cuidado com o que a gente pensa, a gente vai para a beira do abismo e a gente pula do abismo. Então, assim, eu estou colocando para vocês mais de um ponto de vista técnico. Claro que o meu paciente que está deprimido, eu vejo o humor entristecido, eu vejo o afeto hipomodulado, que é a parte do meu exame mental que eu faço com o meu paciente. Mas o pensamento, eu acho que é de lá que nasce tudo, né? Então eu fico muito atento a essa parte. Eu estou colocando isso para vocês porque, sobre presenteísmo, a pessoa que ela está vindo para o trabalho deprimida, ela não está mais produzindo no trabalho, ela precisaria, na verdade, ela está em casa fazendo um tratamento, e às vezes só pelo pensamento dela, eu já sei que ela está deprimida. Aí vai existir a somatização com sintomas corporais. Eu vou só lançar para vocês, eu tenho minha opinião, eu não tenho comprovação científica. Vocês acham que problema afetivo e emocional causa doença física? Sim. Causa. Porque tem gente que fala, fulano teve um câncer de mama porque teve esse problema. Fulano teve esse câncer porque teve esse problema. Tem repercussão, gente, tem sim. Lentidão e retardo psicomotor. Ideação suicida muitas vezes frequentes. E atenção, porque depressão nem sempre é grave. Tem gente que tem depressão leve e depressão moderada, mas que também precisa de tratamento. Nem toda depressão... Vocês sabem o que é uma depressão grave? Não? Vocês sabiam que quando tem gente que tem depressão começa a ouvir vozes? Ou começa a ver coisas? E ela está deprimida, isso é uma depressão grave. E teve pensamento suicida, é depressão grave. A depressão moderada é aquela que compromete a funcionalidade, mas a pessoa ainda consegue fazer alguma coisa. A depressão leve, geralmente é o choro fácil, ela consegue fazer algumas coisas, mas ela não tem tantas repercussões. Mas às vezes precisa de tratamento também. Comprometimento da capacidade de sentir prazer, a pessoa fica em anedonia, né? A irritabilidade, e afeta também a capacidade de realizar tarefas, isso aqui a gente já falou. Bloqueia a capacidade de iniciar as ações e de se adaptar ao comportamento a novos estímulos, a indecisão e procrastinação, o isolamento social, eu sempre fico muito preocupado com quem está isolado, diminuição do peso e do apetite, principalmente final de semana e feriado, né? Isolamento social é muito grave. Insônia ou hipersonia. Geralmente a pessoa que está deprimida, ela fica mais com insônia. A pessoa que está deprimida, que ela dorme muito, geralmente é depressão bipolar. Porque tem que ficar atento. Tem gente que tem depressão, mas na verdade é bipolar. E está numa fase que a gente chama de depressão bipolar. Os transtornos psiquiátricos associados ao suicídio, né?
transtorno afetivo bipolar, que é uma doença que precisa de muito cuidado, uma doença que pode ser bem grave. Transtornos decorrentes do uso de álcool, aí a gente tem que avaliar se a pessoa quer o tratamento. Os transtornos de personalidade, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, cluster B, que é o borderline, o antissocial, o histriônico e o narcisista. O delírio e doenças orgânicas associadas. Em câncer, ele pode dar uma desestruturação na pessoa que pode fazer ela querer cometer suicídio. Esquizofrenia, anorexia nervosa, que acontece principalmente entre as meninas, e os transtornos de ansiedade. Investigações sobre os gatilhos. Você tem que investigar os lutos das pessoas, né? As dificuldades e as perdas que ela teve, né? Se teve uma ruptura de um casamento, se tem um filho que está doente, se teve alguém que mudou de cidade que a pessoa amava, as mudanças da situação socioeconômica, principalmente dificuldade financeira, Geralmente hoje, ó. a discórdia ou violência no ambiente familiar, o abuso ou negligência, seja física, sexual, emocional, e fracasso e humilhação. Esses são os Ds dos estados psíquicos, né? Dor psíquica, desespero, desesperança, desamparo, depressão, dependência química, delírio. E a prevenção. A prevenção é o que a gente está fazendo aqui agora, a conscientização, né? A divulgação responsável pela mídia. Por isso que eu falei da questão de divulgar suicídio na mídia. Não é para ter isso, tá? Redução de acesso a meios letais. Programas em escolas. Detecção e tratamento da depressão e de outros transtornos mentais. Atenção a pessoas que abusam de álcool e outras substâncias. Atenção a pessoas que sofrem de doenças que causam dor incapacitante. Se vocês um dia tiverem a oportunidade de ir até a unidade traumatológica do JF, vocês vão ver o que é dor, né? E é dor física grave. Apoio emocional a familiares enlutados. Eu estou pensando muito na família dessa moça. Eu acho que deve estar bem complicada a situação lá. Certamente está. Intervenções psicossociais em crises e políticas voltadas para a qualidade do trabalho e para situações de desemprego. Treinamento de profissionais de saúde para fazer a prevenção de suicídio. A manutenção de estatísticas atualizadas, que a gente trouxe de 2015, né? E o monitoramento da efetividade das ações de prevenção idealizadas. Eu fiz questão de ler todos, porque eu acho que essa parte de prevenção é a mais importante. O Serviço de Valorização da Vida e o Setembro Amarelo. Vocês sabem por que é Setembro Amarelo? Não, porque existe uma história de um rapaz que cometeu suicídio e ele tinha um carro amarelo. É sério. Ele tinha um Mustang amarelo. E aí, depois que ele se matou, a família se mobilizou para evitar que outras pessoas se matassem. E aí colocaram, e parece que foi no mês de setembro mesmo. E aí, por isso que fizeram o Setembro Amarelo. Começou nos Estados Unidos. Não foi assim à toa, não. Teve uma morte. Ele era bem jovem, eu acho que ele tinha menos de 25 anos. Eu não sei se o senhor vai falar ainda, mas eu tenho uma pergunta para esquecer. Há alguma relação entre o local do suicídio, alguma mensagem intrínseca em relação a isso, algum estudo? Essa pergunta é excelente. Eu acho que depende de pessoa para pessoa. Às vezes o suicídio de algumas pessoas, existem várias teorias, como eu falei, não é bom a gente teorizar, né? Era um lugar que trazia angústia para a pessoa, não sei. Tem gente que pensa ir rápido sem dor. As pessoas, eu vou tentar responder dessa forma. As pessoas que eu vi, elas dizem assim, eu quero que seja uma morte rápida e sem dor. E aí, por isso que muita gente tenta remédio. Como médico, eu sei qual é o remédio que mata. Nunca vou dizer. Né? Nunca. E geralmente as pessoas usam remédios que não matam. Mas existem remédios que matam, mas eu não posso dizer. Questões éticas. Né? A prevenção universal. Cautela com depoimentos e explicações de primeira hora. Quando a história está acontecendo, eu acho que passar a notícia para a família é uma tarefa bem difícil. Então, eu respeito por quem passou a notícia para os familiares. Eu acho que foi talvez a tarefa mais difícil que deve ter acontecido com o profissional que estava aqui, né? Então,
é importante. Evitar teorias e fatores causais. E deve-se evitar a palavra suicídio em chamadas de manchetes. Né? De jornais a gente não usa. Aproveitar a oportunidade para conscientizar a população e fornecer telefonemas e endereços de locais de ajuda. Segmento tratamento. Gente, se uma pessoa tentou suicídio uma vez, minha recomendação: precisa de tratamento até o último dia que estiver aqui. Assim, não precisa ser todo mês. Se a pessoa estiver estável, ela pode ficar indo a cada 2 meses, depois a cada 3 meses, semestralmente, uma vez por ano, mas vá. E assim, quem tiver na família, encoraje. A medicação, eu já tive a oportunidade de suspender medicação de paciente a pedido do paciente. A depressão voltou mais forte. A gente conseguiu reverter, mas geralmente a medicação ela é um ponto de equilíbrio. Então, não é para vender remédio, não é. Eu não sou de nenhum laboratório. Medicação ajuda. A pessoa, por exemplo, que ela tem um infarto, ela precisa usar, por exemplo, um anticoagulante, ela não vai sentar com o cardiologista dela e ficar brigando com o cardiologista, mas eu vou precisar tomar esse remédio pro final, até o final da minha vida, porque está com stent. Ela vai aceitar, ó, foi o remédio que o cardiologista passou, eu vou tomar. Depressão é a mesma coisa. Eu estou aberto a conversar sobre efeito colateral, sobre melhores opções, mas a minha opinião é, não tira a medicação. A psicoterapia, que também ela é sazonal, tem épocas que a pessoa precisa mais, tem épocas que realmente pode ficar sem. O acompanhamento regular e a prevenção das recidivas e das recaídas. A gente espera que depois do segundo episódio, com certeza vai ter outro episódio de depressão. Pode perguntar. Eu gostaria de saber como a questão das metas no ambiente de trabalho pode ser um gatilho para uma depressão futura. Porque na Justiça do Trabalho foi adotado um sistema, aliás, não só na Justiça, até nas universidades e vários locais, chamado Trello, em que há uma cobrança semanal de metas, né, para o profissional. E às vezes há aquele 20 despachos, tantas sentenças, e às vezes há aquele profissional que não tem o mesmo rendimento, não porque queira, às vezes é mais detalhista e tal. E aí, hoje em dia, assim, na justiça, o número de suicídios tem aumentado cada vez mais, e aí eu fiquei curiosa para saber até que ponto essas metas em que cada servidor vê o número da produtividade da outra, e o gestor vem com aquela cobrança, e é uma cobrança semanal, diária, a questão das metas e tudo. Até que ponto isso pode ser um gatilho para a depressão? Né? Para a angústia, para a ansiedade. Como se unir a produtividade versus... Eu sei que essa questão do Trello é importante para a produtividade, mas também pode gerar uma certa angústia, competitividade. Eu vou tentar responder essa tua pergunta falando de uma forma mais global. Por exemplo, o bancário. O bancário trabalha em cima de meta. E ele tem no final do mês, parece coisa de colégio. Vamos ver quem tirou nota mais alta. Vamos ver quem fez aqui, teve a melhor performance. Esse tipo de lógica, ele é altamente adoecedora. Não só para a justiça. Eu acho que esse tipo de lógica ele é adoecedor para qualquer ambiente de trabalho. Se você comparar, por exemplo, uma sociedade como a sociedade da Suécia, que eles trabalham 4 a 5 horas por dia, o resto do tempo eles estão em casa com a família, eles são um país com alto nível de produtividade, eles conseguem ter uma organização fantástica e assim, não precisa o tempo inteiro estar com essas metas, né? Eu acho que é altamente adoecedor, porque é como se fosse uma sequência. O raciocínio é assim, quem está com meta fica muito ansioso. Todo mundo é ansioso, só que tem uma ansiedade, que é uma ansiedade que extrapola. Quando essa ansiedade extrapola, ela deixa você disfuncional e deixa você improdutivo. Então, digamos que você está muito ansioso e você fica improdutivo por causa disso. O ideal, se é que a gente poderia fazer uma proposta, primeiro, que não existisse exposição da performance das pessoas. Né? Eu estou colocando isso para você como uma tentativa de resolução. Não estou dizendo que isso vai acontecer porque as pessoas que estão na gestão têm abertura para ouvir o que eu estou falando. Mas o primeiro ponto seria esse. Não ser uma coisa de conhecimento de todo mundo. Para que cada pessoa fosse no seu ritmo. Tem gente que é mais lenta, tem gente que é mais rápida. Isso tem que ser respeitado.
Isso é uma coisa que tem que ser respeitada sempre. E às vezes a pessoa que é lenta é porque ela é mais minuciosa e às vezes o trabalho dela tem uma qualidade diferenciada. Então eu estou colocando isso porque eu não sei exatamente o contexto que está acontecendo no teu ambiente de trabalho. Mas eu acho isso altamente adoecedor. E eu vejo isso acontecendo muito entre bancários. Chega o final do mês, é como se fosse humilhação pública. Senta todo mundo aqui para dizer, ó, não cumpriu meta, não cumpriu meta, não cumpriu meta. E assim, é terrível, né? A questão dos antidepressivos no cérebro. Essa foto aqui, na verdade, é tridimensional do complexo de Estocolmo P450. Todos nós temos enzimas no fígado da gente chamados citocromo P450. Quando qualquer pessoa consome álcool, ela ativa essas enzimas. Algumas das nossas medicações em psiquiatria, elas ativam essas enzimas. Então, assim, cada pessoa, porque, por exemplo, falar nomes de antidepressivos, talvez você já tenha ouvido. Venlafaxina, desvenlafaxina, sertralina, fluoxetina. Elas têm efeitos diferentes nessas enzimas. E a gente conversa com o paciente para tentar ver o que é que melhor se adequa. Efeitos colaterais de antidepressivos que a gente tem cuidado. Alguns dão diminuição do desejo sexual, isso pode ter repercussões, mas a gente tem como atenuar isso. Isso não é uma coisa grave, é uma coisa simples. Tem gente que fica com azia, a gente também tem como reverter isso. E como tudo que a gente faz na vida, o que é que a gente coloca? Vantagem e desvantagem. Está pesando mais a vantagem ou a desvantagem? Mas tem gente de todas as faixas etárias que usam antidepressivos e que têm vida sexual ativa funcional. O lítio, que eu tinha colocado, né, sobre a questão da proteção do suicídio, e essa combinação com o combustível de foguete da Califórnia, que eu também já tinha falado. O mecanismo é meio complexo. O nome da substância é esse aqui, a mirtazapina. A mirtazapina ela é um antidepressivo que ela tem um efeito de regular o sono. Então, quando eu escolho fazer mirtazapina para os pacientes, geralmente eu já estou colocando alguma coisa para dar uma regulada no sono. E fica potencializada, eu sei que é informação técnica, só vou falar para vocês saberem que existe. A gente usa como antidepressivo que é dual, que ele tem efeito em 2 neurotransmissores, que é serotonina e noradrenalina. Então a gente tem 2 antidepressivos que são bons, potencializados. Por isso que eles usaram a denominação de combustível de foguete. Né? E é da Califórnia, porque eu acho que é da Universidade de Stanford, de São Francisco. Essas aqui são as medicações, passar bem rápido. Esse aqui é o site do Pravida, que é aqui no Ceará, lá na Faculdade de Medicina, na Universidade Federal. E quem puder entrar lá vai ver várias informações, eu recomendo. Esses sites aqui, tem uns que são internacionais, os 2 primeiros, e esse de Rede Brasileira de Proteção do Suicídio também, e o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E assim, gente, eu só queria deixar essa última mensagem aqui para vocês. Essa frase eu li uma vez num livro de psicogeriatria falando de suicídio de idosos e eu dei uma roupagem diferente com o que eu tinha entendido. Se for necessário, rasgue uma página do livro da vida, mas nunca jogue o livro no fogo. Há capítulos incríveis te esperando. Obrigado pelo convite, obrigado por tudo, viu? E se alguém quiser perguntar alguma coisa, eu estou aqui. Professor, tem algum estudo que mostra como é o percentual de suicídio por classe social? Porque ele falou de países, né? Aí tem essa contradição do Japão. Aí eu penso assim, mesmo um país com as dificuldades do Brasil, tem gente que tem uma situação que parece o Japão, né? Mas me parece todo o exemplo aí da favela, né? Da criança que tem problemas da favela, que quando eu penso uma criança na rede social, os filhos daqui dos nossos seguidores, me parece que essa pessoa tem muito mais propensão ao suicídio do que a pessoa da favela que está preocupada em sobreviver, né, as intempéries do ambiente. Essa pergunta é muito importante. Eu não vou só repetir, porque algumas pessoas... Ele perguntou se a classe social interfere na questão do pensamento suicida. Assim, se uma pessoa que é mais pobre, ela vai pensar mais nisso, porque o que ele vê é paradoxal. É como se ele visse que as pessoas que às vezes têm mais acesso, elas pensassem mais em suicídio, né? Eu vou tentar responder essa pergunta como ser humano, não vou nem falar como profissional.
eu acho assim, a vida da gente, ela é cheia de sentidos. Quando a gente perde o sentido da vida da gente, aí está começando a ficar perigoso. E o sentido da vida da gente tem a ver com o contato com o outro, né? Eu não acredito muito na questão do isolamento. Talvez porque, por exemplo, por que as pessoas da favela, talvez mesmo com as dificuldades, passando fome, tendo violência, tendo droga o tempo inteiro perto delas, elas não têm tanta pensamento suicida e uma pessoa que está isolada em casa, dentro de um apartamento, tenha? Eu acho que assim, compromete uma coisa que é da nossa natureza humana. A nossa estrutura não foi feita para ficar isolada, né? E o fato da gente ter esse vazio existencial é uma coisa assim que eu acho preocupante, né? Então, vale muito de onde você coloca os sentidos da tua vida. Tem gente que coloca os sentidos da vida em fazer dinheiro. E aí é uma escolha, mas que tem um preço, além do preço da juventude, das outras coisas. Então, eu não conheço nenhum estudo que fale sobre isso, mas eu fico muito atento, porque se você observar, a gente aprende muito vendo criança, eu pelo menos aprendo. O que é que uma criança precisa para ser feliz? Geralmente brincar, os amiguinhos, aquela interação, e já está tudo resolvido, né? Então eu acho que existe uma resposta subjetiva, mas eu vejo que há um comprometimento existencial muito relacionado a essa falta de sentido de viver. Gente, eu agradeço. Eu só quero dizer uma coisa para vocês. Se vocês souberem de alguém que precise de ajuda, alguma coisa, procura pela rede pública. Tem o CAPS e tem o Hospital Mental de Messejana. São dois locais que, apesar de estarem cheios, eles acolhem as pessoas, tá certo? E vocês também podem procurar na rede privada. Tem tratamento de depressão, tem como prevenir suicídio. E assim, eu acho que nada acontece por acaso. Obviamente, eu não imaginava, quando foi domingo, que eu estaria hoje aqui nessa terça-feira falando com vocês. Mas assim, que o que aconteceu sirva como um despertar, né, para quem precisar de ajuda, que eu acho que é o mais importante. Porque provavelmente tudo que ela estava precisando era de ajuda, né? Então assim, o meu pensamento é mais um pensamento de a gente fazer uma rede, para que se acontecer de novo com alguém, a gente não chegar até esse último passo, tá bom? Obrigado.